Pode ser, irmãos? Amém? É uma honra estar falando mais uma vez da palavra do Senhor nesse dia. Um privilégio muito grande. E quantos vieram nessa noite para ouvir a voz do Senhor? Levante a sua mão. O Senhor tem uma palavra da parte dele. Eu não tenho nada para te oferecer. Ainda bem. Mas o Senhor tem algo da parte dele para você. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5 a seguir. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 15. Versículo 5. João 5, a partir do versículo 5. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Você que não encontrou, o Pedro já jogou aqui no telão. Vou ler aqui para acompanhar a mesma leitura. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, preste atenção nesse versículo, irmãos, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-no no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, preste atenção, e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Evangelho de João, um evangelho que tem algumas particularidades. O evangelho que João, que escreveu o próprio evangelho, mais 3 cartas, mais Apocalipse. João começa escrevendo o livro dele, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Jesus se fez a palavra e habitou entre os homens. E o próprio João fala de um outro João, o João Batista, que antes de Jesus ele veio e anunciou que Jesus viria. E esse João Batista, ele tinha uma mensagem dura. E ele pregava assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? E a palavra começa para mim e para você nessa noite, em pleno século 21. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E nesse mesmo evangelho, Jesus é batizado. O próprio Deus Pai fala: esse é meu filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo vem como uma pomba e pousa sobre ele. Logo a seguir, Jesus começa a fazer alguns milagres. E o primeiro milagre de Jesus é o milagre que é feito em Caná da Galileia, onde havia um casamento. E nesse casamento Jesus estava presente. Aconteceu um problema que o vinho acabou. E quando o vinho acaba, todos desesperam, porque simbolizava a alegria do casamento indo-se embora. E Jesus presente, ele acalma todo mundo e faz o primeiro milagre que transforma a água em vinho. E já inicia a mensagem falando para o Senhor. O primeiro milagre de Jesus relatado por João é num casamento, mostrando que o Senhor tem interesse e tem prioridade na família. Então, se você está aqui nessa noite, você entrou com a família um pouco desajustada, ou até com um momento de crise, saiba que Ele tem interesse em transformar a alegria novamente para você. Amém? E a Bíblia segue contando que logo na frente, Jesus encontra com uma mulher que é samaritana, no poço de Jacó. E Jesus encontra com essa mulher, e
o judeu não fala com o samaritano, mas Jesus se aproxima dela e começa a ter um diálogo com aquela mulher. A mulher retruca Jesus e fala assim: você é judeu, nós não podemos falar. E Jesus fala assim: me dá água. E ela fala assim: eu não posso falar com você. Ele falou assim: olha, se você soubesse quem te pede água, você pediria para ele te daria. E ela fala: mas como? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Ele fala assim: olha, eu tenho uma água que quem beber dessa água jamais terá sede. E do seu interior fluirão uma fonte que jorrará para a eternidade. Sabe o que Jesus já começa a ensinar aqui no Evangelho de João? Que nós precisamos de entender, que nós não precisamos de focar nas coisas materiais, mas nós precisamos de focar nas coisas que vêm do céu. Aleluia. E continua a história, e continua o evangelista João conversando e narrando a história. E chega num ponto que ele fala que Jesus curou mais alguém, que era o filho de um líder, e o Senhor só dá uma palavra. Então, se você entrou nessa noite com a vida um pouco complicada, basta uma palavra da parte de Jesus, e houve mais uma cura. E aí, naturalmente, chegamos no capítulo 5 do Evangelho de João, onde a Bíblia diz que depois disso tudo, Jesus subiu para Jerusalém. Estava acontecendo uma festa dos judeus, e Jesus vai para participar da festa, que ele foi convidado. E quando Jesus chega na festa, a Bíblia diz que lá na chegada da festa, lá em Jerusalém, na porta das ovelhas, em Jerusalém, havia um tanque, chamado tanque de Betesda. Nesse tanque havia 5 alpendres. Nesses alpendres, o que acontecia? Todos os enfermos, paralíticos, cegos, surdos, mudos, todas as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, ficavam lá. Por que eles ficavam lá? Porque o tanque de Betesda, de tempo em tempo, o anjo mexia com o tanque, e quando o anjo sacudia ou agitava as águas, a primeira pessoa que entrasse naquele tanque era curada. Então você imagina, você está em uma situação complicada, com a sua saúde debilitada, e tem uma oportunidade, e tem um jeito. Mas ali naquela situação eram muitos, porque aquele era o lugar, era só um que era curado. Então você entende o quê? Que você está em um momento, em um lugar de tristeza, em um lugar de, você já foi em um hospital, é semblante triste, caído, é desesperança, é choro, é pessoas que não sabem se vai alcançar a cura, é gente que não sabe se vai sair dali vivo, é gente que não sabe se vai acontecer um milagre, porque são muitas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus foi para a festa, mas ao invés de ele ir na festa, ele vai para o lugar que estão os doentes. E nós lemos que Jesus foi, e havia ali um homem paralítico, que havia 38 anos que estava paralítico. E a Bíblia diz assim, e Jesus vendo, porque ele conhecia, ele foi até ele. E nós lemos que Jesus perguntou: queres ficar são? Ele falou: não tem jeito. Não tem jeito, porque eu não tenho homem algum por mim. Sempre quando eu penso que a água agitou, que eu penso em ir, alguém vai na minha frente. Quando eu penso que é a minha vez, alguém vai primeiro. Quando eu penso que a minha hora chegou, alguém pega a minha oportunidade. Quando eu penso agora vai, mas não vai. E aí o Senhor te trouxe nessa noite, e Deus quer falar com você, e está falando com você. Quantas vezes você tem pensado: Deus, a minha vez não chega, eu tenho lutado, todo mundo está conseguindo, mas para mim não dá. Deus, a minha família não vai, os meus filhos, Deus, o emprego que eu esperava, até surgiu, até me chamaram para entrevista, mas o outro que pegou. Deus, o ministério eu achei que agora ia engrenar, mas não engrenou. Deus, eu pensei que dessa vez eu iria ter uma experiência profunda com o Senhor, mas não tive, foi o outro que teve. E você está tentando ir, mas não acontece com você, e está acontecendo com o outro. E o pior, e você está vendo muitas pessoas festejar, porque havia uma festa lá, e muitos estão festejando, e você está no meio daqueles que estão à espera de um milagre. Até teve um filme, A Espera de um Milagre, mas você estava à espera de um verdadeiro milagre. E nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, para te falar, porque talvez não está funcionando nada. E a Bíblia diz e ressalta: o Senhor olhou para um homem que estava paralítico há 38 anos. Amém? Ele olhou para um homem que havia 38 anos que ele estava assim. Eu não sei como está a sua vida. De repente você chegou aqui
não está há 38 anos, mas de repente está há 10 anos esperando um milagre. Talvez você está há 15, há 20, há uma semana, um mês, enfim, eu não sei quanto tempo. Mas saiba de uma coisa, que aquele que há de vir, virá. E não tardará. Amém? E eu queria que nós, aleluia, eu queria que nós aprendêssemos algumas lições que esse texto traz para a nossa vida. A primeira lição que esse moço paralítico nos ensina, e que Deus queria que a igreja entendesse, era que quando eu estou à espera de algo, e não estou falando de coisa material, pode ser espiritual, primeira lição que você tem que ter na sua vida, tem que correr no seu sangue, tem que estar dentro, impregnado, e tem que arder no seu coração. Você não pode desistir. Amém? Não desista. Aquele homem lutou, não foi um dia, não foi uma semana. O homem estava paralítico, numa cadeira de roda, o homem estava dependente. Talvez ele orou 10 anos, talvez ele jejuou 20 anos, talvez ele fez 30 anos de campanha de oração, talvez ele pediu intercessão, talvez ele foi no monte, talvez ele fez tanta prece, rogo, pranto. Quanto tempo esse homem chorou e nada acontecia. E a Bíblia vem, o Senhor vem para ensinar para mim e para você, quer o milagre? Não desista, não pare, não desista. Alguém talvez chegaria para aquele homem e falar: rapaz, mas ninguém está por você, e dá a entender que ninguém queria ajudá-lo, porque ele fala com Jesus: não tem homem algum que me jogue. Aí você fala: meu Deus, mas ninguém é por mim, todo mundo está indo, mas eu não vou. Chegou a chance daquele, mas a minha não chega. A família do irmão foi restaurada, mas a minha não é. O meu marido, eu já orei, eu já pedi, eu já clamei, mas ele não muda, a minha mulher não muda, os meus filhos não tem jeito, o ministério não acontece, a salvação não vem, o que eu faço? Aí o Senhor começa te ensinando assim, ó: não desista. Quantos aqui tem até 40 anos? Você que tem até 40 anos, levante a sua mão. Até 40 anos. Você que tem um pouquinho mais de 40. Então entende-se o quê? Para muitos, 40 anos é a vida toda. Para outros, talvez que é quase a vida toda. E para outros que estão muito vividos, é a metade de uma vida, esperando um milagre. Aí eu cheguei para a igreja tem 5 anos. Não aconteceu nada, está do mesmo jeito. Aí eu cheguei e as coisas está fechado. Aí o Senhor começa trazendo para você assim, ó: não desista. E eu queria que você colocasse, para a gente não esquecer, um tema para essa mensagem: quando você não tem escolha. Você já pensou, quando você não tem escolha, o que você faz? Quando você não tem escolha, você não tem como escolher alguma coisa, não tem jeito, não tem escolha, nada do que você fizer vai adiantar. Eu já fiz tudo, então eu não tenho escolha mais. E aí nós vamos aprender, a primeira lição: quando eu não tenho escolha, eu não posso, não desista. E aí o escritor aos Hebreus, ele escreve assim, ó: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agrado dele. O justo vive pela fé. Se ele retroceder, o Senhor não agrada de você. E aí o escritor aos Hebreus escreve assim, ó: mas nós, porém, você, a igreja Batista Ágape, a igreja salva, a igreja que quer ir morar no céu, ela, porém, não retrocede. Amém? Ela não retrocede, mas caminha triunfante em busca da salvação eterna. Irmão, cheguei, mas não estou tendo escolha, não sei o que fazer. Deus está falando para você assim, ó: não está tendo escolha, está difícil, você não sabe o que fazer mais, não desista. Mas eu estou em último lugar, a corrida está acontecendo, o cavalo está no hipódromo na corrida, e ele está em último lugar, está na última volta, não sabe como fazer. Mas ele fala: não desista.
Mas o filho, eu não sei como vai ser. A vida financeira, a economia do Brasil, como vai ser? E o Senhor está falando assim, mas não desista. Porque nós não somos desses que voltam para a destruição, mas somos daqueles que prosseguem para o alvo que está proposto, que é a salvação eterna. Aleluia! Segunda lição que esse paralítico ensina para nós: não perca o foco. Irmão, estou lutando, estou batalhando, eu oro, eu jejuo, eu santifico, eu busco, mas não está acontecendo. Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou perder o foco. E aí, esse cara aqui, esse paralítico, o Senhor está ensinando através dele para você: não perca o foco. Qual que é o foco maior da igreja? O paralítico, ele ia sempre aonde? Betesda significa casa da graça. Graça significa uma bondade que você recebe que você não merece. Então esse paralítico, ele não perdia o foco de quê? Que ele queria andar. O objetivo desse paralítico era andar. Irmão, o meu objetivo não é andar, o meu objetivo é ter a conversão da minha família. O meu objetivo é porque o céu está fechado, as muralhas estão grandes, as correntes estão apertadas, eu não sei o que faço, eu estou perdendo, eu não estou enxergando mais. E o Senhor fala para você, ó, não perca o foco. Amém? Aleluia. E aí esse paralítico, ele estava lá porque ele buscava, ele sabia o que ele estava buscando. E ele sabia onde ele estava buscando. Onde você tem buscado alcançar o seu foco, o seu objetivo? Em que lugar? Baseado em quê? Aonde? Quando e como? E esse cara que ele vem ensinando, vai para a casa da graça. Betesda, casa de graça. Graça, bondade que nós não merecemos. E tem um Deus, mas eu sou pecador, mas tem um Deus que ele traz bondade, mesmo você não merecendo. Mesmo eu não merecendo, bondade sobre não merecimento. Deus, mas eu sou pecador. Mas ele tem o sangue que te purifica de todo pecado. Aleluia. Primeiro, não desista. Segundo, não perca o foco. Jesus ensinou lá na frente assim, ó, se você não quiser perder o foco, se você não sabe, você não tem, né, quando você não tem escolha mais, para não perder o foco, aprenda. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando assim para você, ó, se você manter o foco, não desistir, manter o foco, busca primeiro lá, porque aquilo que você precisar, a sua necessidade, não está fazendo uma oferta aqui mirabulosa, que Deus não troca nada com ninguém, não precisa. Ele está falando para você que Ele vai suprir aquilo que você como filho precisa. Amém? Terceiro, quando você não tem escolha. Aí nós vamos entrar nesse cara aqui. Quando eu não tenho escolha. E Deus às vezes te leva para um caminho para você não ter escolha. Para você aprender isso aqui. Você precisa de aprender. Terceiro, aprenda a depender de Deus. Deus, por que está acontecendo? Por que as coisas estão apertadas? Porque Deus está te levando para um caminho assim, ó, você não consegue. Sozinho não vai dar para você. Se você continuar buscando pela potencialidade humana, não vai dar certo. Pela inteligência humana, não funciona. Pela experiência humana, não alcança. Mas você precisa de aprender. Quando você não tem escolha, a depender de Deus. Aí nós lemos no versículo aqui, que está assim, ó, no versículo, aleluia, versículo 6, coloca por gentileza, João, Pedro, desculpa. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? Próximo, João, Pedro, e que isso, meu Deus do céu, evangelista João, mas se tiver a benção dele, tá bom, né, Pedro? Pedro também foi uma benção. Jesus perguntou, queres ficar são? Aí o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Deus está falando para você, ó, quando você não tiver escolha, aprende isso aqui, ó. O paralítico está falando, Jesus está perguntando para ele, você quer ficar são? Você quer um milagre? Aí ele fala assim, ó,
não tem jeito, ninguém me ajuda, ninguém me coloca lá. Eu não tenho ninguém por mim. Quando eu penso em ir rastejando, porque eu sou paralítico, quando eu vou rastejando para me jogar, outro já foi, a água agitou, outro caiu, já pegou milagre. Então, não tem ninguém por mim. Eu acredito em Deus, eu sirvo a Deus, mas eu estou com um problema, eu vou no vizinho buscar ajuda. Eu peço ao homem para me ajudar. Eu vou depender do meu patrão. Eu vou depender do A, do B, do C. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso do fulano. Por que não conseguiu? Por quê? Porque ninguém me ajuda. Não tem ninguém para me colocar. Aí Deus está te ensinando assim, quando você não tem escolha, dependa de Deus. Ele está falando assim, quando o paralítico está dizendo, ninguém me ajuda, está demonstrando dependência humana. Dependência humana. Eu não tenho escolha. O que eu faço? Eu vou atrás de alguém. E não busco a Deus. Eu estou dependendo do homem. Eu estou buscando aonde é limitado como eu. Alguém já viu 2 cegos aí? O cego vai atravessar. Se você chamar outro cego, o que vai acontecer? Nada. Porque um cego não guia outro cego. Amém? Alguém que está cheio de problema como você não tem como resolver o seu problema. Alguém que é limitado como você não tem a solução para a sua vida. Alguém que sofre como você não tem o remédio, o antídoto. E aí o Senhor está ensinando assim, quando você não tiver escolha, aprenda a depender de mim. Amém? Quando você não tiver escolha, tira os olhos da terra e coloca os olhos no céu. Quando você não tiver escolha, tira os olhos da ajuda humana e coloca os seus olhos na ajuda divina. Quando você não tiver escolha, tira os seus olhos na expectativa terrena e coloca na expectativa celestial. Porque de lá você pode ter certeza que o milagre pode acontecer. Amém? Aleluia. E aí Deus está dizendo para você ter esse posicionamento. O salmista Davi, ele fala assim no Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor. Eu dependia era dele. Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, não acontecia. A família, o casamento, os filhos, a igreja, o ministério, o meu projeto profissional não acontecia. E aí o salmista fala assim, mas nesse momento eu não tinha escolha, eu esperei com paciência no Senhor. Eu dependi do Senhor. E aí o Senhor me ouviu e me socorreu e firmou os meus pés em rocha. Amém? Deus está dizendo para você, não tem escolha, está sem saber o que fazer? Dependa dele, espera nele, confia nele, porque pode ter certeza que ele pode colocar os seus pés sobre a rocha, firme, e a sua vida pode ter uma transformação. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 14, João 5,14, aleluia. Depois Jesus encontrou-o no templo, ele disse, eis que já está são. Você já está curado, o milagre chegou para você. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Versículo 15, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Antes, Jesus falou com ele, Jesus curou ele antes. Quando Jesus cura ele antes, Jesus fala assim, toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e vai e anda. E ele fez isso, era sábado. Alguns judeus pegou e falou assim, mas você não pode fazer isso. Você não pode pegar a sua cama, mas o milagre aconteceu. Quem me curou, falou para mim fazer isso. Eles perguntaram para ele, quem te curou? Não sei. Eu não sei quem me curou. E ele se misturou no meio da multidão. E nesse versículo, a Bíblia diz que ele estava onde? No templo. Aonde? Na igreja. Ele estava na igreja. E Jesus encontra com ele e fala, seu filho, você já está curado. O milagre já foi feito, agora você vai. Não peques mais para que não suceda mal pior. E fala assim, a Bíblia fala, ele foi e anunciou que quem o curara era Jesus.
Por que quando o milagre aconteceu, ele não sabia quem era, e depois que ele encontra com Jesus na igreja, ele sabia que foi Jesus? Aqui tem um mistério de Deus para a sua vida. Está sem saber? Você não sabe a escolha? Quando você está sem escolha, o milagre acontece, mas você não conhece ele. Amém? O milagre aconteceu na minha vida, vários milagres, mas eu não conheço ele ainda. E aí Jesus encontra com ele no templo, na igreja. E depois desse encontro, ele sai e fala: quem me curou foi Jesus. O que está significando isso? Irmão, não basta apenas um milagre físico. Não basta só o momento da luta, da dificuldade que Jesus entra e nós não o conhecemos. Quantos milagres Deus fez na sua vida e você esqueceu? Porque talvez eu não o conheci no milagre. Mas quando esse paralítico foi curado, a Bíblia diz que Jesus encontra com ele no templo. Ele estava adorando ao Senhor no templo. O Senhor está dizendo para você, ó, no milagre, você nem vai me reconhecer. Se você está só em busca da bênção, não vai adiantar. Você não vai saber quem eu sou. O milagre ele faz, mas você não vai conhecê-lo como Deus. Mas quando você entender, existem budistas buscando a Deus, hinduístas, shintoístas, até evangélicos querendo conhecer a Deus. Existem islâmicos querendo conhecer Deus. Existem várias classes querendo conhecer a Deus. Mas eles só conhecem um, que aconteceu aqui. Os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus está dizendo para a igreja, sabe o que, irmão? Não basta milagre só. Não basta só milagre. Basta muito mais do que o milagre. Basta que você entenda o que é o Evangelho e se torne um adorador. Porque ele não conheceu Jesus no milagre físico. Ele conheceu a Jesus quando ele estava adorando, que ele entendeu quem ele é. Quem ele é. E se você nessa noite está aqui, a tua vida está amarrada, o sol está escuro, as muralhas estão altas, não está acontecendo nada, você não sabe, você não tem mais escolha. O Senhor está dizendo assim para você: eu não quero só curar físico, porque o físico você não me conhece. Quando eu curo o físico, você vai embora e esquece quem eu sou e nem quer me conhecer. Mas o dia que você assumir-se como adorador, estar nessa casa ou na sua casa, onde for, como um adorador, você vai anunciar quem eu realmente sou. Amém? Amém? Aleluia! Na hora da aflição, o paralítico não conheceu Jesus, mas quando ele estava na igreja adorando, ele viu quem ele realmente era e quem realmente falava com ele. Irmão, não basta a gente ouvi-lo, não basta a gente ter um encontro com ele simples, não basta eu simplesmente dizer que eu vou num culto social. Isso é muito pequeno. Jesus está dizendo para você muito mais do que isso. Deus está dizendo, ó, você, quando não tem escolha, aprenda a adorar para que você tenha e mantenha um relacionamento com Ele. Amém? Muito mais do que o físico é a sua alma com Ele. Muito mais do que um carro. Muito mais até que a instituição mais forte que Deus deixou na terra, mais do que a família, mais do que tudo que você tem, do que o seu trabalho, do que filho, mais do que tudo, Deus quer o seu relacionamento com Ele. Amém? Deus, eu não tenho escolha, o que faz? Se torne um verdadeiro adorador. Conheça Jesus. Conheça o Jesus. Existe uma passagem quando o Senhor está falando, em vão ainda, o maior sermão de Jesus, João 3,16, Jesus topa com o mestre da lei, Nicodemos, e fala: Deus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Ele fala: tem que nascer de novo. O que é isso? Nascer da água do Espírito. Ele está falando assim: ó, precisa acontecer o sopro forte do Espírito, para que aconteça a metanoia, a expansão da mente humana para a mente divina. O que é isso? É eu estar ligado 24 horas, num relacionamento íntimo e pessoal, que a Bíblia diz, ó, em tudo dai graças. Amém? Irmão, cheguei aqui, mas você não sabe como é que está a minha vida. E o Senhor te traga e fala assim para você, ó, quando você não tem escolha, dai graças, porque há graça sobre você. Há sobre você uma bondade que você não merece. Foi pago um preço que você nem calcula e imagina, porque
muito mais do que essa vida, irmão. Essa vida aqui é pequena, essa vida passa. Nós falamos 40 anos, 80 chega, 100 chega quem vai muito, mas 70 anos é a expectativa de nós vamos passar. E o Senhor, acima da cura física, Ele quer trazer cura da alma. Amém? Ele quer relacionamento. Você acha que Deus tem interesse em abençoar alguém só financeiramente? Isso é muito pouco, isso é muito pequeno. Mas por que não acontece comigo? Deus é dono do ouro e da prata, Ele não tem troca, não tem barganha. Por que não acontece comigo? É porque Ele quer muito mais do que isso de você. A visão de Deus é muito maior do que isso com você. Fala, mas por que acontece tanta coisa? Porque Ele está esperando que você seja um adorador. Amém? Amém? Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Quando você não tem escolha, não desista. Você que veio nessa noite pensando em parar, em desistir, não vale a pena. Não vale a pena. Sem Jesus não dá para viver. Não perca o foco. Não vale a pena perder o foco. É muito melhor com Jesus. Não desista. Não perca o foco. Aprenda que nós temos que depender dEle. Irmão, não funciona sem Jesus. Você pode tentar, não vai funcionar. Olha só, o Messi, ele alcançou 5 bolas de ouro, melhor jogador do mundo. Isso passa. Fama não é nada, dinheiro não é nada, status não é nada. Amém? Isso é muito pequeno. A alegria maior é eu ter um relacionamento com Ele e Ele comigo. É eu ter Deus dentro de mim. É não eu só ser crente aqui, servo aqui, e não porque alguém pediu, porque você não precisa fazer nada, porque Ele não obriga. A única coisa que Ele fez por você foi pagar um preço para falar, olha só, ei, não para não tem escolha, não desista, não perde o foco, dependa de mim. Deus está querendo só que a igreja dependa dEle, porque Ele pode. Aleluia. Amém? Amém? Ele pode. Eu não sei o seu problema, talvez é muito menor ou muito maior que uma paralisia. Talvez está paralisado a sua vida em outro setor. Ele pode. Aleluia. Eu quero que você venha ao altar do Senhor, nós vamos orar. Irmão, eu entrei aqui e nem sei como, não tem mais o que fazer. Já fiz tudo, já lutei tanto, estou na casa de Deus, as coisas não fluem. E o Senhor está dizendo para você, mantenha, busque o relacionamento. Porque chega uma hora, irmão, você percebeu alguma coisa nesse milagre que é diferente? A maioria dos milagres, as pessoas foram a Deus, rogaram, pediram, lamentaram, foram atrás. Esse milagre, o que acontece? 38 anos de busca, 38 anos de perseverança, de oração, de choro, de busca, 38 anos sem desistir. Deus olha para um cara desse e fala assim, não vou esperar ele vir até mim, eu vou até ele. Irmão, não estou nem dando conta demais a Deus, eu não sei nem como chegar. O Senhor está falando assim, ó, se você fez tudo que podia ser feito, se está no limite seu, pode ter certeza que eu vou até você. Eu vou lá na cova dos leões. Tem leão levantando, eu fecho a boca do leão. Tem um mar na frente, ele abre mar. Tem um exército inteiro para te matar, eu levanto o maior exército para você. Mas só busque ter um relacionamento, que Ele fala para você, ó, mantenha a adoração e não peques mais. Venha até o altar do Senhor. Aleluia. Glorifique ao Senhor que Ele está nesse lugar.